Buenos días a todos. Bueno, para empezar, pretendo hablar un poquito de portuñol, ¿no es? Bueno, para nosotros y para ustedes, lo creo que el portuñol es el idioma más hablado en toda América Latina. En primer lugar, yo quiero agradecer a Fernando Irigaray y todo su equipo por la invitación. Es una alegría muy grande estar con ustedes. Yo pienso que nosotros, entre brasileños y argentinos y bolivianos y peruanos y mexicanos, entonces toda la América Latina precisa volver a estar de cara a cara, de frente. Y no podemos más seguir en nuestras investigaciones de espaldas. Tenemos mucha cosa en común. Toda vez que vengo a Argentina, bueno, a Buenos Aires, y ahora me encanta Rosario, belísima, estoy muy contento mismo. Y nosotros, brasileños y argentinos, tenemos mucha cosa en común. Y en la universidad, en las investigaciones, entonces, todo, y tenemos que juntar fuerzas. Principalmente ahora que tenemos situaciones políticas graves en nuestros países. Y que los recortes en orçamentos, en fin, para investigación es muy grande, ¿no es? Bueno, entonces, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a la Universidad de Rosario, a todos ustedes, y lo pido un poco de paciencia por el portuñol y portugués, mas creo que es una experiencia muy interesante. Bueno, para hablar de mi ponencia, yo creo que una premisa es importante. Todos nós, investigadores, profesores, profesionales, hablamos de recursos tecnológicos, recursos, bueno, se puede decir manuales, no sé, para calificar nuestros trabajos. Então, somos periodistas, somos professores, somos investigadores, que nos interessa a calificar nossos trabalhos e hacerlo melhor que podemos. Pero, muitas vezes, nos olvidamos de que para ser periodista, para ensinar periodismo, necessitamos de calificar nossos estudiantes. Y muchísimas veces nuestros estudiantes, a pesar de todas las relaciones, de toda la intimidad, como Denis Renaud habla muy bien, de toda esta mierda, de toda esta relación sexual que los jóvenes hacen con sus dispositivos móviles, lo hacen como en 99% como entretenimiento, no como utilidad. Entonces, yo tengo alumnos de grado en periodismo que pasan todo el día con sus teléfonos, con sus móviles, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en fin, en varias redes sociales y otras cosas, pero para hacer entretenimiento. Y poquísimo, porque yo trabajo un curso de ciberperiodismo, 2 cursos para ser más exacto, ciberperiodismo, que es una enseñanza teórica, y laboratorio de ciberperiodismo 1 y 2, que yo voy a hablar aquí para ustedes. Y entonces, a principio,
me dá conta de que vou falar de tecnologia e periodismo para um grupo de pessoas que tem muita intimidade com isto. Mas não é assim. Não é assim. Entre os jovens de grado, 18, 19, 20, 21 anos, estão a todo tempo, a todo momento com os móveis, pero que para entreter, não para trabalhar ou para fazer coisas mais úteis. E é um desafio, sem dúvida alguma, é um desafio para que este grupo de pessoas tenha um interesse maior para utilizar os equipamentos eletrônicos para coisas, enfim, para sua profissão, para seu trabalho, para qualificar a sua formação. Nós fazemos uma experiência que denominamos primeira notícia. E isso em curso de laboratório de ciberperiodismo, que buscamos no processo de produção. E agora, como começo a falar um pouco mais de minha apresentação, então o português vai ser mais frequente. E fazer com que todos eles possam utilizar aquilo que já sabem, que já conhecem, sejam as redes sociais, ou sejam os equipamentos, e eu parto sempre de um princípio de hardware e software, e de hardware e software que estão intimamente conectados a todos nós, todo o momento, em todo o momento. Então, utilizar bem isto. Nesta perspectiva deste nosso trabalho, temos duas formas. Trabalhamos com hard news, trabalhamos num primeiro momento com a produção de notícias e num segundo momento, em laboratório de ciberjornalismo 2, com produção de reportagem. Bom, Campo Grande, a partir de 8, 9 anos, organizamos, assim como o Fernando aqui em Rosário, um congresso internacional de ciberjornalismo, que eu gostaria de convidar a todos a participar. Fernando esteve conosco em 2016, e este hoje é um congresso, é o único congresso de ciberjornalismo realizado no Brasil. E, portanto, é uma referência neste tema, quando reúne pesquisadores, profissionais e estudantes. Desculpa. Água. Bem, o estado de Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, tem uma situação muito peculiar quando se trata de cibermeios jornalísticos. Nós somos um estado que não é um estado desenvolvido como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais. A base da economia em Mato Grosso do Sul é a agropecuária. Nós estamos localizados próximo ao Paraguai, na fronteira com o Paraguai de um lado e na fronteira com a Bolívia de outro lado. Estamos mais perto, mais próximos de São Paulo do que de Brasília, embora estamos na região centro-oeste. E é uma situação peculiar porque nós temos 79 municípios no estado, e numa pesquisa que eu orientei em 2014,
nós contamos mais de 300 cibermeios jornalísticos. Tá? Cibermeios jornalísticos surgem e desaparecem todos os dias. Então, é uma quantidade muito grande de cibermeios jornalísticos num espaço populacional muito pequeno. E há uma tradição nisso. Campo Grande é uma das primeiras cidades no Brasil a ter um cibermeio jornalístico a ter um cibermeio jornalístico. Ou seja, a ter um jornal na internet, somente na internet. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, você tem jornais, como a Folha de São Paulo, como o Estado de São Paulo, como o Globo, que jornais impressos criaram sua página na internet, seu sítio na internet. Emissoras de televisão, como a TV Globo, a TV Bandeirantes, que estão emissoras e criaram sua página na internet. Em Campo Grande, é a primeira cidade a ter cibermeios exclusivamente. Nada de empresa jornalística que tenha televisão, que tenha jornal em papel, nada disso. Não é? E isso começou em 95. Né? Então, há muito tempo, nos princípios dessa história. E se criou uma tradição no Estado, né, e que muitos criam esses cibermeios, obtêm recursos publicitários públicos do governo e também pela, enfim, publicidade comercial. E essa situação se caracteriza hoje nesta quantidade muito grande de cibermeios jornalísticos. Este cibermeio, Campo Grande News, é o ponto de partida. É o ponto de partida. É um cibermeio que existe, quando se fala cibermeio, então, já está claro, né? É um jornal que está somente na internet e é o pioneiro. Né? E hoje este cibermeio jornalístico tem cerca de 60 milhões de acessos diários. Né? Para um cibermeio regional, este número é muito expressivo. Né? Eu sempre comento com os meus alunos que produzem o Primeira Notícia, de que para um cibermeio jornalístico regional interessa as informações locais e regionais. Ninguém vai ler uma notícia nacional num cibermeio regional. Se eu for ler uma notícia nacional, eu vou ler na Folha de São Paulo, vou ler no Globo, que tem uma equipe de reportagem muito maior. Então, nessa característica, né, de trabalhar as notícias locais e regionais, está o sucesso de acesso destes cibermeios. Então, o Campo Grande News é um dos primeiros e que fez uma escola, montou essa tradição. Depois disso, em segundo lugar, temos o Media Max, que é um outro cibermeio jornalístico que tem lá, que também está entre os três principais, né, e faz parte desse processo de produção. Se nós estamos numa localidade, numa região, onde há um fortalecimento do cibermeio jornalístico, nós temos que preparar os estudantes de jornalismo para isso, para atuar nisso, não só para atuar nisso como quem assim está submetido a uma empresa jornalística, mas a poder inovar as situações que ocorrem. Por quê? Apesar de esses cibermeios estarem há muitos anos, né, ter presença unicamente na internet, não se diferenciam do jornalismo impresso, por exemplo, porque a maioria das notícias é a foto principal e texto. A maioria. Que inovação há nisso? Aonde está a utilização de hipertextualidade, de multimedialidade, etc.
Não, a foto e texto. Tá? E se todos perceberem melhor, vão verificar que mesmo a Folha de São Paulo ou o G1 da Globo, né, também não tem muita diferença disso. Tem uma foto principal ou mais de uma e texto, sem o uso de recursos tecnológicos. Tá? Então, nesta perspectiva de orientar os estudantes de jornalismo, né, para esta nova situação, que parece uma coisa assim muito básica. Estamos em 2019, isso já existe há muitos anos, né? Mas a situação dos cursos ou das carreiras de periodismo, dos cursos de jornalismo no Brasil, não é que se encontre uma preocupação na orientação e no ensino de possibilidades em ciberjornalismo. Há uma preocupação de orientação em questões mais específicas de recursos tecnológicos para o profissional de jornalismo. Mas não há uma preocupação desse universo de cibermeios jornalísticos, da qualificação disso. Então, até que ponto os estudantes de jornalismo, eles estão, ao final da sua carreira, ao final do seu curso, estão preparados para este universo, seja para atuação em empresas jornalísticas, seja para atuação em situações de portais de jornalismo alternativos, de mídia livre, de jornalistas livres, etc. Um outro conjunto de possibilidades que existem aí. Bom, dentro do que nós fazemos, nós temos como algumas referências aí, que já são conhecidas de muitos de vocês. Dentro desse trabalho, comentava com o Denis ontem, de que nós temos praticamente, assim, um único livro que foi escrito em 2007 pelo Santiago Terredor, o Santiago Terredor Calvo, né, da Universidade Autônoma de Barcelona, que é resultado da sua tese de doutorado, que tem uma preocupação específica com o ensino de ciberjornalismo. Temos alguns livros no Brasil, mas não trata da problemática especificamente, como o professor Elias Machado, que tem organizado 2 livros que tratam sobre o ensino de jornalismo. Então, nós temos, nesse processo de orientação, esse ciberjornal laboratório chamado Primeira Notícia. E, para vocês conhecerem um pouco disto, eu esqueço que eu tenho que fechar o PowerPoint para abrir a página de internet na apresentação. Cadê? Se alguém pode me auxiliar aqui.
Isso aí, parei. Agora aqui. Aqui está. Bueno, esta primeira parte é a produção de notícias. Todas as notícias, obrigatoriamente, se a foto principal da notícia faz parte, hipertextualidade, áudio, vídeo, sempre. Isto é a notícia. Bueno, a outra parte é que diz respeito às reportagens que estão aqui. Vamos pegar aqui, reportagem. Nesta parte de reportagem que fazemos o tratamento de multimídia dessa experiência. Bueno, aqui está as condições de internet, não? Enquanto então, esta é a parte de reportagens produzidas no formato multimídia, ou como se diz, formato long form, e aonde se faz uma experiência mais intensiva, mais forte desse processo de produção em que se utiliza todos os recursos. A hora que carregar a outra página fica melhor. Enquanto isso, continuamos aqui para não tomar muito tempo. Não é? Então, nesta parte de notícias, é a rotina de produção de uma redação. A nossa perspectiva de trabalho, ela se limita unicamente pela questão da instantaneidade. Em cibermeios jornalísticos, a instantaneidade é uma coisa importante. Dado que nós temos uma produção semanal, então este é o único ponto em que nós não conseguimos atender. Fora disso, inclui-se todo o processo de produção em multimídia. E na parte de reportagens, que os alunos têm um tempo maior de produção, a produção das reportagens, cada equipe de alunos tem um período de 4 semanas para produzir isso. E aí é cobrado toda a competência em reportagens multimídia e transmídia, com o interesse de qualificar estes alunos. Aqui a apresentação, a interface do jornal. Não é? A parte, esta aqui é a versão anterior, e esta é uma versão mais recente, que foi otimizada. O sistema que nós utilizamos para a produção das notícias, da produção de notícias, é importante dizer,
é o mesmo sistema utilizado nos principais jornais de Campo Grande. Não utilizamos o WordPress, não utilizamos estes sistemas, né, que já são de conhecimento público. Utilizamos um sistema proprietário, que é o mesmo que utilizam os outros jornais. A base desse sistema não se diferencia muito de WordPress e semelhantes, mas nos dá condições de utilizar melhor os recursos do sistema de publicação e também facilita que aqueles alunos que estão familiarizados com esse sistema possam depois, em uma empresa jornalística, podem desenvolver o trabalho, né, porque já conhece como funciona esse sistema. O fluxo de produção que nós trabalhamos é a busca, e isso eu considero importante nessa experiência. Não é um trabalho escolar, não é um trabalho acadêmico, é a busca de trazer uma realidade de produção jornalística para dentro da universidade. Evidentes que, dado as condições de produção, uma coisa é estar numa redação jornalística e seu tempo, e sua pressão, e sua correria, enfim, né? E outra no ambiente escolar. Mas procura o máximo possível trazer isso. Tá? Fazemos, no primeiro momento, esta reunião de pauta, e aí focamos assuntos, cobertura de assuntos que sejam importantes para a cidade ou para o estado, né? Temas regionais. Nós temos dentro das editorias do Primeira Notícia, por exemplo, tem uma editoria de internacional. E os alunos perguntam: professor, para que uma editoria internacional se nós só vamos produzir notícias locais ou regionais? Acontece que, se o presidente do Paraguai visitar Campo Grande, nós temos uma notícia internacional. Se houver uma repercussão do presidente boliviano no transporte do gás boliviano que passa pelo estado, isso tem uma repercussão internacional, então nós vamos fazer cobertura também dessas notícias que repercute no local, mas tem abrangência internacional. Esse processo de produção, eu confesso a todos vocês que ele é extremamente exaustivo, e que talvez outra pessoa desistiria muito rapidamente, porque exige um acompanhamento quase que, apesar do encontro semanal, exige um acompanhamento diário. Porque, como se trata de um cibermeio jornalístico, esse cibermeio está em Campo Grande, dentro das cercanias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas está em Rosário, está em Buenos Aires, está em Assunção, está em qualquer parte do mundo. E, portanto, há uma responsabilidade editorial. Não se admite qualquer apuração não devida, tanto é que todo o processo de produção exige que as equipes de reportagem, e eu sempre costumo dizer que o Primeira Notícia tem uma das maiores equipes de reportagem da cidade. O Campo Grande News, que eu mostrei há pouco, tem cerca de 20 jornalistas, mais ou menos, na redação. No Primeira Notícia, nós somos em 36. Então, uma equipe de reportagem grande. E não se admite, né, que se o estudante esteja somente na frente do computador produzindo a sua matéria, ele obrigatoriamente tem que estar na rua, junto às fontes, e colher essas informações, sempre.
Como existe essa responsabilidade editorial de qualquer veículo, de qualquer jornal, nós temos que manter uma qualidade das informações ali prestadas. Não é apenas um jornal laboratório, ele circula em todo o mundo e, portanto, as informações que estão ali, que não são informações de parâmetro acadêmico, de notícias da universidade, não são notícias do bairro, mas são notícias do Estado, da cidade, da política, da economia. Então isso precisa ter uma precisão jornalística. Com relação às reportagens, nós produzimos ao longo desse período 12 reportagens. Inclusive, dado a forma inédita como nós trabalhamos essas reportagens, já recebemos alguns prêmios decorrentes disso. Nos últimos 2 anos, eu estou numa equipe de pesquisadores com colegas da Universidade de País Basco, de Bilbao, Coldomeso, Ainara, entre outros, fazendo um estudo sobre as possibilidades de inovação no ensino de ciberjornalismo. Já temos 2 anos nesse projeto, com as experiências de Campo Grande, as experiências de Bilbao e, mais recentemente, com a participação do pessoal do Porto, de Portugal, e também de outra universidade federal no Brasil, que é a Universidade Federal do Piauí, que se agregaram também a esse trabalho. Então, aqui tem o conjunto de reportagens que já foram produzidas. Nessa perspectiva, você sempre busca possibilidades novas, e para que tenha uma qualidade melhor desse conjunto de informações. Então, por exemplo, as primeiras reportagens nós utilizamos o Adobe Music como ferramenta de produção, mas todos sabem o que acontece com o Adobe Music nesse momento, dado as restrições da Adobe e o encerramento, a finalização desse software. O próprio professor Denis Renaud, há algum tempo atrás, me fez uma indicação de utilização do ReadMag, e nós temos experimentado um pouco esta ferramenta nas últimas reportagens. Ainda estamos no processo de exploração desse trabalho. Já utilizamos o Wix, que, enfim, não se tornou uma experiência muito adequada, porque há uma perspectiva, e aí é interessante que se diga, de que se não há um entendimento do que significa uma reportagem multimídia, e eu prefiro utilizar essa expressão, do que uma reportagem long form, como se diz, ou, enfim, outras possibilidades. Se não há um entendimento claro disso, o resultado, muitas vezes, é que os alunos produzem um sítio web, apenas uma página de internet, como se fosse lá uma página de internet com um menu, com algumas informações. Não tratam aquilo como um conjunto de informações multimediáticas e hipermediáticas que possam contribuir para a compreensão da notícia. Afinal das contas, o que nos interessa em qualificar desta forma o jornalismo? Sem dúvida, que ele seja um elemento de qualificação social, de que tenha a sua função social resolvida. Também para que, nesse conjunto todo, as pessoas que consomem notícias, e eu gosto sempre de utilizar esse termo, consumidor de notícias, que as pessoas que consomem notícias, elas tenham a
maior possibilidade de compreender a informação. E haverá maior possibilidade de compreender a informação, tanto quanto as pessoas puderem estar próximas da informação, elas puderem estar imersas na informação. Então, quer dizer, se nós conseguimos trazer essa realidade, distante do que falava meu colega anterior aqui, de fake news e outras coisas, os processos que trazem isso, o que eu chamo em ciberjornalismo, existe uma palavra-chave: contextualização. Contextualização. E no momento em que eu cerco o leitor de todo o contexto da informação jornalística, então eu consigo trazer a realidade, entre aspas, entre comillas, para a compreensão da informação. Então, nesse processo, é evidente, como eu relatei no início da minha fala, nós temos um grupo de estudantes que tem uma intimidade muito grande com a tecnologia, mas não de forma utilitarista. Então, há um grupo de estudantes que se mostram interessados, que se mostram capazes, e que buscam conhecer o máximo possível desses recursos e utilizá-los, colocá-los em prática. E aí se estimulam. Dentro da formação do curso, esta disciplina, este curso de ciberjornalismo, este curso de ciberperiodismo, está no final do 3º ano e no início do último ano do curso. Neste ano, uma situação inovadora. Até o ano passado, a maioria dos projetos de conclusão de curso, os projetos finais de carreira, de periodismo, de jornalismo, era para a produção de livro-reportagem. Então, nós temos uma característica em nossa universidade de produção de livro-reportagem. Dado que durante muitos e muitos anos a principal força da nossa carreira de jornalismo foi o jornalismo impresso, durante muito tempo. E neste ano, mais de 60% das propostas de trabalho de conclusão de curso, de projeto final de curso, foi para o formato reportagem multimídia. Mais de 60%. Dos mais variados temas, mas no formato reportagem multimídia. Bom, eu quero finalizar esta fala e, é evidente, abrir possibilidade para conversarmos, trocarmos experiências nesse aspecto, E aproveito aqui e abro um parênteses para reforçar essa perspectiva que o professor Fernando mencionou na abertura deste congresso, que diz respeito à nossa rede de investigadores em ciberperiodismo. A minha intenção, um dos meus objetivos está com vocês aqui, é que nós possamos fortalecer esta rede, organizar esta rede, ela já existe há alguns anos, mas enfim, organizar esta rede, fortalecer esta rede, com todos os colegas que trabalham aí nos cursos de jornalismo ou que são pesquisadores em jornalismo. Então, nessa perspectiva, algumas reflexões, do que eu sempre falo, tanto nas minhas aulas de ciberjornalismo teórica, mas principalmente nas minhas classes de maestria. Se nós pensarmos nisso que eu mencionei há pouco, das funções do jornalismo, porque muitas vezes... E me desculpem os profissionais de jornalismo, e eu digo a mim mesmo, porque eu sou jornalista. Já fiz televisão, já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal impresso, enfim, tenho uma experiência. Eu acho que é fundamental para que eu faça ensino de jornalismo, que eu tenha experiência. E nessa perspectiva, qual é o grande
o grande nó da questão, se nós pensarmos no futuro do jornalismo a despeito de todas as qualificações tecnológicas. O jornalismo tem uma relação íntima com a evolução tecnológica, desde os tempos da escrita manual, passando pela máquina de escrever, pelos computadores e hoje em dia pelos dispositivos móveis. Qual é o grande desafio? Porque nós dizemos que o jornalismo em papel tem seus dias contados. Porque uma parte da população que ainda tem o hábito de ler jornal no papel, né, não estará mais entre nós daqui a poucos anos. E qual é o grande desafio? E é um desafio que nós experimentamos nas faculdades de jornalismo, porque os nossos estudantes de jornalismo não leem jornal, não leem notícia todos os dias. Qual é o grande desafio e eu não falo de nós professores de jornalismo, eu falo dos profissionais de jornalismo, das empresas de jornalismo. O grande desafio é produzir notícias ou produzir jornalismo para os jovens. Os nossos consumidores de amanhã, a audiência dos cibermeios jornalísticos está na juventude. E se nós não prepararmos essa juventude para consumir notícias, preparar entre aspas, não é? Qual é o futuro do jornalismo? Então, este é o grande desafio. E nesse sentido, o que nós temos hoje presente entre esta juventude, que nós, enquanto produtores de jornalismo, enquanto um grupo de pessoas que tem um forte interesse entre tecnologia e jornalismo, né, qual é a nossa perspectiva, né, em termos do jornalismo? É os dispositivos móveis. Então, isso evidentemente está muito além da Web 2.0, da Web 3.0, ou o que seja. Nós temos que, nessa preparação, nessa discussão, principalmente em nível de pós-graduação, de pós-grado, fazer a compreensão de todos os sistemas que envolvem software e hardware. A nosso entendimento, enquanto pesquisadores, dessa perspectiva, é imperativo, é fundamental para este universo dos dispositivos móveis. E aí, nessa perspectiva, é lógico, se pensarmos nos dispositivos móveis, pensarmos nas possibilidades de imersão e de experiência do usuário. Então, eu costumo mencionar, né, e aqui vai uma figura um tanto estranha, não é? Vamos ler notícia com óculos de realidade aumentada? É incômodo, enfim, é estranho, não tem possibilidade disso. Utilizar esses recursos que nós temos e outros que podem surgir daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, para que nós possamos envolver as pessoas num conjunto de informações, num conjunto de possibilidades, que vai, em primeiro lugar, eliminar o que existe de fake news, e qualificar a informação jornalística. Não qualificar somente do ponto de vista, e eu compreendo isso perfeitamente, no momento em que eu tenho muito claro os princípios éticos do jornalismo, a pauta ética do jornalismo, o seu compromisso com a sociedade, mas também de que eu tenha trazer a informação jornalística muito próxima de todas as possibilidades, né, que a informação jornalística está inerente. Algum tempo atrás eu fiz uma reflexão, compartilhei com o professor Denis Renaud, sobre essa perspectiva das imagens verticais e imagens horizontais.
Este texto é um ensaio, não tem nada de científico, está publicado naquele medium.com, né, se vocês conhecem. Tá? Então, a perspectiva, o ano passado, a poderosa TV Globo no Brasil, tá, fez um trabalho de que as pessoas fizessem captação de imagens da sua cidade. Cada pessoa na sua cidade faz um vídeo curto, não me lembro agora o tempo do vídeo, 15 segundos, não me lembro agora o tempo do vídeo, e que mostrasse as peculiaridades da sua cidade. E houve uma recomendação, uma orientação muito forte da TV Globo, e é lógico que não foi para promover as cidades, de que as pessoas fizessem os vídeos, utilizassem o celular na horizontal. Foi uma doutrinação durante quase um ano por parte da poderosa TV Globo, no sentido de que as pessoas deixassem de fazer vídeos na vertical e utilizassem o celular na horizontal. Pelo que nós podemos perceber pelas várias contribuições que os leitores fazem, né, nas participações nos jornais, não deu resultado. As pessoas continuam fazendo vídeos na vertical. E qual é o pano de fundo disso? Bom, certa vez eu estava em minha casa, num apartamento, eu tenho um conjunto de prédios, né, diante de mim, e eu tenho essa perspectiva. Eu tenho isso. Se eu chego na janela, na ventana do meu apartamento, eu tenho esta perspectiva. Muito bem, eu observei o seguinte, aqui nós temos um horizonte de visão, é como se eu fizesse essa observação no modo horizontal. Aqui é a minha janela, a minha ventana e o prédio da frente, e o edifício da frente. No momento em que eu me distancio da minha janela, ou seja, eu tenho uma visão parcial deste objeto, olha o que acontece. Isso demonstra que, na imagem horizontal, eu tenho, evidente, um horizonte amplo e, portanto, um distanciamento. Na imagem vertical, eu tenho um horizonte limitado e, portanto, uma aproximação. Ou seja, em outras palavras, a imagem vertical é íntima, ela está próxima a mim, é que minha parceira. A imagem horizontal, ela é distante, ela está longe. Então, me dá uma proximidade que é importante nessa contextualização, nessa imersão. Existem outras experiências, inclusive experiências que estão desenvolvidas por um colega professor lá da UFMS, Silvio, que trabalha com fotos 360 graus, que é um outro recurso, que ainda, particularmente, temos que ainda avançar na utilização disso no jornalismo, E outras possibilidades ainda, parece até uma brincadeira, que é o processo de realidade aumentada. Isso tudo na perspectiva, sem usar aquele óculos de realidade aumentada, na perspectiva de trabalhar esse processo de imersão no jornalismo. Então, utilizar todos esses recursos no processo de ensino de ciberjornalismo, para que nós tenhamos condições de trazer essa informação jornalística mais próxima, mais verdadeira, mais real. Quem sabe, até daqui a alguns anos, num exercício de futurologia, nós talvez possamos fazer isso aqui, mas que isso aqui não é apenas uma brincadeira, não é? Não chega a tanto. Bom, eu gostaria de
pedir desculpas pelo meu portunhol, pelo meu português. Espero que tenham compreendido a minha fala, e mais do que a minha fala toda aqui, relato de uma experiência, a possibilidade de compartilharmos experiência para que possamos qualificar um pouco mais a formação do jornalista. A minha preocupação é, mais do que também, tanto quanto descobrir novos elementos que qualifiquem o jornalismo, mas também ter a preocupação, como pesquisadores, como profissionais, como professores, de fazer a qualificação dos nossos estudantes nesse novo universo jornalístico. Muito obrigado. Bueno, vamos a pasar algunas preguntas para Gerson. Tenemos la limitación esta del Hablando despacio, por favor. Hola, Gerson, te habla acá Mariano. Y mira, mi pregunta va por una experiencia, digamos, personal que tengo. Yo trabajo acá en un medio digital que se llama Diario de Conclusión. También soy docente en un postítulo de la carrera de licenciatura en periodismo. Y hay una pequeña falencia que veo tanto en los comunicadores como en los periodistas, es que no tienen, quizá por la formación, es que trasladan mucho o lo forman para trabajar en medios analógicos, y cuando los chicos nuevos que se suman al diario y demás, trasladan esa forma, digamos, de escritura analógica a lo digital, y por ahí no aplican a lo mejor cuestiones que tienen que ver con los datos, con la información, con el posicionamiento. Entiendo que estamos atravesados por algoritmos y que actualmente, sobre todo para el periodismo, me cuesta creer que haya relatos, o no veo la posibilidad de que los relatos no vayan de la mano con los datos. ¿Sí? Como que entiendo que tiene que haber, digamos, los relatos van con los datos. Y lo que veo es, no sé, a tu forma de verlo, es una falencia que tienen las carreras de comunicación y periodismo, que por lo menos acá en lo local es esto de que los periodistas y comunicadores llegan con una formación quizá analógica y no tienen en cuenta que la parte, digamos, digital. Bueno, se comprendí perfectamente la cuestión. Es que no hay una preocupación con lo digital, esto, en las carreras. ¿Esto? Sí. Es difícil contestar a esto porque yo a muchos años estoy en trabajo de ciberperiodismo. Empecé en la Universidad Federal del Rio Grande do Norte, y antes de eso en la Universidad Católica en Campo Grande, y siempre con la preocupación del ambiente digital en la formación de los periodistas. Há poucos anos, entre mis colegas, hablaba que el periódico de papel estaba con sus días contados y en fin, há muchísimas críticas en relación a esto, mas é claro que não... E mais do que isto, a minha preocupação é que, mesmo com o futuro do periodismo, porque nós, e agora hablo como periodista, estamos muito confortáveis, porque em raríssimos momentos nos preocupamos com, sabe, nos preocupamos, e esta preocupação é de los empresários, de los dueños de periódicos, en la audiencia, en la receta, en los, en fin. Y muchas veces los periodistas que están en las empresas están tan sobrecargados y la presión de tiempo para producir, que no importa si aquela notícia 1.200 pessoas, 5.000 pessoas leram, ou se uma ou duas, não importa, está publicada, isso que importa. E
Y los procesos de, por ejemplo, una charla que siempre lo hace con los empresarios de ciberperiodismo en Campo Grande, que evidente, no hay preocupación con esto, no hay. Campo Grande News, por ejemplo, que tiene 60 millones de acessos, y no tem qualquer preocupação com o aplicativo de cibermeio, nada. O aplicativo que tem é malo, é péssimo, está preparado para a web e, enfim, não tão bueno assim. Então, isto também se reflete na enseñança. Em la minha universidade, eu sou o único professor de ciberperiodismo. E fazemos trabalho que não é não é comum em las universidades brasileiras. Bueno, temos o trabalho de qualidade feito em la Universidade de Santa Catarina. Muitos colegas que trabalham com lá, mas são pontuais em la Universidade de Bahia, em la Universidade de Paraíba, pouquito em la Universidade de São Paulo, mas não é comum, não é uma coisa que está em toda a estrutura escolar de las carreiras de periodismo. A mim, eu tenho como princípio, temos que preparar os jovens para este universo de ciberperiodismo em todas as suas circunstâncias, principalmente voltada aos dispositivos móveis, e não só os estudantes, mas para que estes também pensem que eles devem consumir a informação periodística de la mesma maneira que lo hacen por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por YouTube, etc. Não é? E não sei se vocês conhecem uma iniciativa, um aplicativo de compartilhamento de informação jornalística chamado Quartz, que este aplicativo utiliza a mesma estrutura de WhatsApp para compartilhar notícias. Então, são tantas possibilidades, e que, mais do que preparar, ou que nossos alunos estejam preparados para produzir informação periodística neste universo, neste contexto, mas ter a autoconsciência de que é preciso que as informações jornalísticas eles tenham interesse por isso. E neste momento, nada. E isto é você ter dezenas de recursos tecnológicos para produzir jornalismo e, como se diz, nada e morre na praia. E não se alcança os objetivos. Bien, seguimos con un par de preguntas más. Vale. Gerson, felicitaciones. Yo voy a hablar en español contigo. Me gusta mucho, ¿no?, el tema. Tú sabes que hace tiempo ya que hablamos sobre eso y tal, sobre la formación de los jóvenes. Y mientras hablaba, yo quedaba pensando en mi hija, que es tu alumna, ¿no?, en Brasil. Alumna de periodismo ahí en Brasil. Y no solo en mi hija, en todos los demás alumnos que seguramente usted tiene ahí. Hace tiempo, hace 10 años ya que no trabajo con esa asignatura, con periodismo digital, o ciberperiodismo, periodismo online, no importa, como profesor, ¿no? Yo volvía al video y después a la fotografía, etc. Pero tengo una curiosidad. ¿Cómo queda hoy en día impartir clases sobre ese tema para los jóvenes, sobre todo nosotros que tenemos algunos pelos blancos? Tú más que yo, por supuesto, pero algunos pelos blancos. ¿Por qué digo eso?
Porque quando hablamos de comunicación, ¿no? Y ahí es fundamental pensar en el ecosistema mediático, los cambios del ecosistema mediático. Muchas veces nosotros pensamos en los cambios del ecosistema mediático, más sobre las plataformas, la tecnología que tiene por detrás de esos cambios, o mismo del lenguaje. Pero hay un factor fundamental que son las personas, ¿sí? Entonces, quería escucharlo, cómo es el desafío de un profesor que foi criado em um ecossistema mediático, impartir classe para um grupo de alunos de um ecossistema mediático tão distinto, não? Como, por exemplo, o que dijiste, as pessoas, os jovens não leem, os jovens não sabem que é uma fotografia, não? Com o tempo, porque eles cresceram em outro ecossistema e, por supuesto, são outras pessoas. Como é para ti esse desafio? Aunque eu sepa que tu eres tecnocêntrico total, a ti le gusta a tecnologia e tudo, pero aún assim imagino que tenha alguma dificuldade, e se não há, por que não há? Não tem dificuldade, pero se há, quais são as mais fortes? É uma provocação também. Gracias, Denis. Bueno, yo considero que los recursos de la información, y hablo de las narrativas textuais, visuais, sonoras, etcétera, 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 todas son importantes, necesarias, sin que una esté debajo de otra. ¿Por qué hablo esto? Los estudiantes tienen una facilidad y para muchos les gustan hacer una grabación de audio, grabar un vídeo, sacar las fotos. Esto lo hacen todos los días. Instagram está ahí. Instagram con vídeo, qué maravilla. Y una de las cosas que los estudiantes de ciberperiodismo de la UFMS tienen como una cosa que el profesor es riguroso, cobra mucho, etc., con la narrativa textual. Tenemos un conjunto de informaciones en la noticia, de primera noticia, de vídeo, de infográficos, de áudio, etc. O compromisso com a qualidade do texto é imperativo. Há algumas vezes que uma notícia, bueno, a equipe de alunos ha concluído, ok, professor, já está pronto, pode revisar. E este processo de revisão, ok, o vídeo está ok, está, bueno, podemos tocar adiante. Áudio não há, são áudios de 1 minuto, 1,2 minutos, 1,3 minutos, 60 segundos, enfim. Os vídeos com 1 minuto e meio, hasta 3 minutos, pero que com 3 minutos tem que editar o vídeo. Não é possível. Uma pessoa falando o tempo todo por 3 minutos. Não é possível. Pero que a narrativa textual tem que estar muito clara, tem que estar em conexão com todos os recursos. Não é publicar um vídeo, publicar um áudio e pronto, já está. Não. A importância da narrativa textual, da qualidade do texto é imprescindível para esse conjunto, para a qualidade desse conjunto. Então, neste caso, é sempre um trabalho um pouco mais exaustivo nesse sentido. Muitas vezes eu me pego, bom, eu não tenho 45 anos, eu já estou
próximo dos 60. E aí eu tenho um grupo de alunos de 17, 18, 20 anos que nasceram com o celular na mão, que fazem vídeos, áudios, animações, fazem, como dizemos, fazem miséria, fazem muita coisa com esse dispositivo tecnológico. E o trabalho de fazer o acompanhamento disso, alguns anos atrás, quando houve uma mania de Pokémon Go no Brasil, o professor Gerson estava lá com Pokémon Go, claro. Houve uma experiência com Snapchat, o professor Gerson estava lá com Snapchat. Sim, enfim, com todas as possibilidades, porque é preciso experimentar todas essas possibilidades. Digo a vocês que quando a Apple lançou este iPhone 10, iPhone X, como queiram, eu fiquei bastante... houve uma expectativa grande pelo ressurgimento do Snapchat. Porque considero que o Snapchat é um software com grande potencial para esse jornalismo jovem, se eu posso dizer desta forma. Lamentavelmente, não sei como é na Argentina, mas no Brasil isso não foi, o Snapchat não foi adiante e não é muito utilizado. Mas percebi um potencial grande nesse sentido, desse hardware que potencializaria um software. Mas não foi possível. Enfim, mas é uma possibilidade aberta. O que nós temos que nos preocuparmos enquanto jornalistas, e eu não faço questão de diferenciar, como jornalista, não como professor de jornalismo, é exatamente criar condições para que a juventude acesse o nosso trabalho. De nada vai ser adiantar discutir transmídia, multimídia, etc., se a juventude não acessar o nosso trabalho. Nós vamos estar, daqui a alguns anos, escrevendo, falando para as paredes. Com alta tecnologia, mas sem ter repercussão. Então, essa é uma questão séria que nós devemos nos voltar sem dúvidas, sem esquecer as demais, e não que esta seja mais importante que as demais, mas temos que ter essa preocupação. Então, até para complementar a outra questão levantada, que as universidades e as faculdades têm uma preocupação muito maior com esta área de ciberjornalismo. Nós precisamos disso. Essa é uma questão muito séria nesse contexto de tecnologia que a juventude experimenta todos os dias. Muito importante. Enfim, Denis, é um grande desafio. Bien, Sergio, otra pregunta, ya cerramos. Sí, Gerson, vos hablaste de la experiencia del portal de noticias con un modelo de producción similar a un medio, pero hiciste más referencia a la parte textual que a la parte audiovisual. Me interesaba saber cómo trabajan, cómo abordan la producción audiovisual para el medio. Em princípio, tanto a produção de áudio quanto a produção de vídeo, a produção audiovisual, uma orientação é de que nós procuremos potencializar os hardware que temos nas mãos. Então, se hoje nós temos condições, porque há por parte dos alunos, e esta é uma preocupação mais do que natural, professor, eu preciso gravar um vídeo com uma determinada fonte para uma entrevista. Eu quero pegar a câmera no laboratório, lá enfim, aonde está, a câmera profissional. Para que câmera profissional? Porque se eu vou publicar na internet, eu não preciso ter uma qualidade de vídeo de 4K. Não necessito.
Eu não preciso ter uma qualidade de áudio altíssima, eu tenho que estar bastante claro, audível, visível, né? Mas o que os hardware que nós temos hoje, não é? Os nossos celulares, perfeitamente dão conta dessas possibilidades. Então, toda a produção de áudio e vídeo, os alunos utilizam os seus celulares para fazer essa produção. Antes de encerrar, eu tenho 4 livros sobre ciberjornalismo, que é resultado de um dos nossos congressos, e gostaria de sortear entre vocês.